Nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, o Flamengo venceu o Audax por 1-0, no Maracanã, em jogo antecipado da quinta rodada do Campeonato Carioca devido ao Mundial de Clubes. O primeiro tempo não foi muito produtivo, mas o rubro-negro melhorou na segunda etapa. Matheus França marcou o único gol da partida com um belo chute aos 10 minutos do segundo tempo. A partida entre Vasco e Madureira foi pobre em desempenho, terminando em um empate de 0-0. A equipe do Vasco entrou com reservas e jogadores da base, já que o time principal está disputando amistosos nos Estados Unidos. Apesar de terem tido mais volume de jogo e finalizações, eles não conseguiram marcar. Enquanto isso, o jogo entre Resende e Fluminense foi vencido pelo time carioca, que mostrou superioridade durante as duas etapas. O Fluminense abriu o placar com um gol contra e poderia ter ampliado a vantagem, mas desperdiçou algumas oportunidades. No final, uma boa entrada de Keno e um pênalti convertido por Alan fecharam o placar. Apesar de colocar em campo um time reserva, o Botafogo sofreu uma derrota em sua primeira partida pelo Campeonato Carioca, ao perder por 1-0 para o Audax Rio, no estádio Newton Santos. O destaque da partida veio de Igor Leite, primo do ex-jogador da seleção brasileira Kaká, que fez um gol espetacular do meio-campo, encobrindo o goleiro Igor Gabriel. O Flamengo não enfrentou obstáculos para vencer a Portuguesa na primeira rodada do Campeonato Carioca. Com a estreia do técnico Vitor Pereira, o time goleou 4-1 no Maracanã, com gols de Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Cariús marcou o gol de honra para o time visitante. Outros resultados: Nova Iguaçu e Volta Redonda 0-0. Boa Vista e Bangu 2-2. Com o fim da primeira rodada, a classificação ficou assim: Flamengo em primeiro com 6 pontos e um jogo a mais, Fluminense em segundo com 3 pontos, Audax em terceiro com 3 pontos e um jogo a mais. Depois com 1 ponto estão Bangu, Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda. E com 0 pontos Botafogo e Portuguesa. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou no Allianz Parque contra o São Bento e o jogo terminou em empate sem gols. Foi a estreia do Verdão no Campeonato Paulista de 2023 e o técnico Abel Ferreira escalou o time com força máxima. O garoto Endrick foi titular, mas infelizmente o time não conseguiu vencer. O Palmeiras teve 2 gols anulados por impedimento, um de Jailson e outro de Dudu. As novidades no momento foram Endrick e Jailson, que ganharam a posição de Danilo, negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra. Apesar dos gols anulados, o time teve boas chances de marcar. O Palmeiras não perde uma estreia no Campeonato Paulista desde 1995. De lá para cá, são 16 vitórias e 11 empates, já contando com o resultado de hoje. O Santos venceu o Mirassol por 2-1, no jogo de estreia do Paulistão 2023, com uma virada emocionante na noite em que homenageou Pelé. O Mirassol abriu o placar com Danielzinho, mas Marcos Leonardo, de pênalti, empatou para o Santos no primeiro tempo. O gol da vitória veio nos acréscimos da etapa final, marcado por Lucas Braga. O Red Bull Bragantino derrotou o Corinthians pelo placar de 1-0 no Abril-Chedid, na primeira rodada do Paulistão. O resultado foi uma decepção para a estreia de Fernando Lázaro como titular efetivo do time paulista. O gol da vitória foi marcado por Arthur aos 29 minutos do segundo tempo. O tricolor paulista empatou sem gols com o Ituano no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. No final do jogo, os torcedores são paulinos presentes no estádio vaiaram a equipe.